Coloca oração nos seus lábios, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, estamos na Tua presença, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, primeiro, Senhor, para Te agradecer, Pai, para Te agradecer, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que esta palavra, Senhor, venha ser, Pai, como a Tua palavra, Senhor, que transforma, que restaura, Senhor, que limpa, Senhor, aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos sair, Pai, não da maneira que nós entramos, Senhor, carregados, tristes, Senhor, cheios de problemas, Senhor, cheios de pensamentos mundanos, assim como o Teu servo falou mais cedo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós temos preocupações com o que vamos comer, com o que vamos vestir, como vamos pagar as nossas contas, Pai. Nós temos problemas, Senhor, todos têm, Pai. Pai, em nome de Jesus, mas que nós não venhamos nesta hora, Pai, lembrar daquilo que está lá fora, Pai, mas que nós venhamos meditar na Tua palavra, Pai, porque enquanto o nosso pensamento está em outras coisas, Pai, o Senhor não pode agir em nós, Pai. Nos ensina, Senhor, a ouvir a Tua palavra, Senhor, porque maravilhoso é quando nos colocamos de coração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos ser transformados, avivados, Pai. Essa palavra diz: aviva a Tua palavra no decorrer dos anos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos ser avivados, Pai. Avivados, Senhor, não gritando, não pulando, não falando em língua, mas avivados, Senhor, com o Teu Espírito Santo dentro de nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que essa palavra venha ser, Pai, somente de Ti, Pai, e para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia ali no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 6. Semana passada nós também falamos algo no livro de Romanos. Gostaria que você abrisse no capítulo 8, no versículo 6. Quem achou, diga amém. Vamos ler, irmãos. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite, da maneira que o Senhor quer, Senhor, que possamos nós diminuir, Senhor, e tão somente a Tua glória possa resplandecer nessa noite, para a glória do Teu santo nome. Amém. Aleluia. Nós vamos falar nesta noite de um estudo que fala sobre a mente vencedora e a mente derrotada. São características de pessoas, e a bem da verdade é que quando a nossa mente não é vencedora, ela é uma mente derrotada. Então nós temos vivido os dias de hoje, temos visto e tomado ciência de tantas dificuldades que as pessoas têm encontrado de servir a Deus. Essa palavra eu comecei a fazer na quinta-feira e eu só terminei de elaborar o estudo hoje, mas que o Senhor possa falar no nosso coração. Qual a diferença, irmãos, de uma mente vencedora e de uma mente derrotada? Quais as consequências que tem na vida de uma pessoa quando ela tem uma mente derrotada? Uma mente que está sempre olhando negativamente para todas as coisas. Uma mente que não consegue alcançar a glória de Deus sem nada à sua volta. Uma mente que não pode olhar para o horizonte e ver uma esperança que há. Mas uma mente que está sempre decaindo, sempre olhando para baixo, sempre conduzindo a tudo que aquela pessoa faz de uma forma negativa. E isso é comum. Quando muitas das vezes nós passamos por adversidades
Em alguns momentos da vida nós oscilamos, às vezes estamos cheios, estamos cansados, estamos exaustos e até mesmo manifestamos através da nossa boca palavras que nos demonstram um desejo absurdo de poder parar em todas as coisas que estamos fazendo e tentar recomeçar tudo de novo. Mas existem pessoas que a mente derrotada, ela é tão presente em todas as coisas, todos os dias. É no seu trabalho, é no seu ministério, é na sua família, é em tudo aquilo que ela faz. Então as consequências de uma mente derrotada, irmãos, são muitas. Dentre elas, as pessoas que têm uma mente derrotada, normalmente elas vivem com medo das coisas. Ela tem medo de não alcançar, tem medo de não fazer, tem medo de não conseguir, ela tem medo de não conseguir alcançar os ideais, os projetos, e até mesmo de conseguir ver a manifestação de Deus e da sua obra, de sua vontade sobre a sua vida e sobre a sua família, porque ela tem uma mente derrotada. E além do medo, as pessoas que têm uma mente derrotada, isso é muito comum. Às vezes ela tem o desejo e a vontade de morrer. Tem pessoas que olham diante das circunstâncias, e às vezes nem são tantas, e elas dizem: eu quero morrer, eu quero desistir, eu não consigo mais prosseguir, porque está sobre ela uma mente negativa, pensamentos negativos, onde impede de que elas possam ver tudo aquilo que nós temos por herança da parte de Deus. Promessas, os sonhos de Deus, projetos de Deus, ministérios, aquilo que o Senhor nos chamou, nos gerou para que nós pudéssemos ser diante desta terra. As pessoas com a mente derrotadas, elas têm vontade de desistir dos teus sonhos, ela tem vontade de desistir dos projetos, ela tem vontade de desistir de tudo, e ela vive uma vida sem vitórias. Ela não consegue ver. Não vai acontecer, como nós pregamos semana passada, quando nós vivemos e fazemos coisas que não são extraordinárias, fazemos tudo que é comum, olhamos para as coisas como a oração da serva do Senhor agora, estamos preocupados com as coisas secundárias, com as coisas da terra, com as coisas deste mundo, no qual não nos pertence. Porque Jesus disse que nós não somos deste mundo. Então, irmãos, a pessoa que tem uma mente derrotada, ela impede a atuação do Espírito Santo sobre ela. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele precisa de ter uma liberdade. Ele precisa de ter um consentimento. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele bate a porta do nosso coração para que ele possa entrar. E ele entra quando nós o aceitamos. Mas quando nós nos somos dominados, nos deixamos dominar pelas circunstâncias da vida, e a nossa mente se torna uma mente tão derrotada, tão para baixo, tão negativa, em que não conseguimos enxergar aquilo que Deus quer fazer. E o Espírito Santo de Deus, ele precisa que você tenha uma atitude. Pessoas travam a mente e se fecham impedindo que o Espírito Santo te atue da maneira que ele quer atuar. O Senhor está dizendo que eu não tenho mais o Espírito Santo, pastor? Não, eu estou dizendo que o Espírito Santo habita em você, mas ele precisa ter liberdade para fazer aquilo que ele tem que fazer. Porque, como nós lemos a palavra, nós somos do Senhor. Paulo diz assim: mas vós não sois da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, irmãos, impedindo o Espírito Santo de atuar, porque preferem inclinar-se para a carne, para o pecado, porque não aceitam mudanças. Existem pessoas que elas não aceitam mudanças. Elas não querem que o Espírito Santo de Deus trabalhe e atua, porque isso vai tirar elas de uma zona chamada zona de conforto. Aquela situação que eu estou vivendo, que eu estou acostumado, é uma situação costumeira, eu estou acostumado a viver aquela vida, ficar daquele jeitinho ali, ainda que reclamando, murmurando, almejando e não vendo o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus, mas eu estacionei, acostumei-me com aquilo que eu estou vivendo hoje e não estou mais interessado ou preocupado em alcançar algo que vai além. Então, por que mudanças? As pessoas não querem sofrer mudanças. Restanese canta o hino, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, né? Mexe com as minhas estruturas. Porque as mudanças, quando elas vêm da parte de Deus, ela dói.
As mudanças trazem incômodo, sabe por quê? Porque a palavra de Deus que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. E uma vez que a vontade do Espírito Santo começa a ser colocada na sua vida, uma vez que ele começa a trabalhar e moldar, há um confronto natural e espiritual, porque a carne inclina para o pecado e o Espírito requer santidade. O Espírito requer uma comunhão. O Espírito requer um relacionamento de intimidade entre você e Deus, para que você possa estar vivendo uma vida não natural, mas uma vida espiritual, porque nós somos espirituais. Então, irmãos, porque as mudanças doem, mudança nos tira da zona de conforto, mudança mexe com as coisas internas e externas. Quando falamos de mudança, não falamos daquilo que vai mudar lá no meu trabalho, naquilo que vai mudar no relacionamento meu com meu filho, com minha filha, com minha esposa, ou com meus irmãos, ou com o ministério, não. São mudanças internas também. E essas mudanças internas nos faz ter confrontos, porque a palavra de Deus, irmãos, quando ela é aplicada na nossa vida, e a vontade de Deus também, nós somos confrontados por causa do pecado, por causa da carne, por causa dos desejos, por causa das nossas prioridades, que muitas das vezes estão mais apegadas às coisas do mundo do que às coisas de Deus. E uma mente derrotada, irmãos, ela se inclina sempre para as coisas naturais. Está sempre inclinada para as coisas que são carnais. Também, irmãos, ela mexe com o nosso interior e também com valores que carregamos com aquilo que nós aprendemos. Existem pessoas que passou por tantos lugares, desde pequeno, ouve, aprendeu, cresceu aprendendo assim, mas quando vem a palavra de Deus, quando vem a verdade de Deus, quando vem a vontade de Deus sobre a sua vida, às vezes ela não consegue se desgarrar daquilo que aprendeu do seu pai, aquilo que aprendeu do seu irmão, aquilo que aprendeu da sua mãe, aquilo que aprendeu do outro pastor, do outro pastor, do outro pastor. Pessoas vêm com cheio de conceitos e preceitos e elas não conseguem abrir para que tenha ela um coração ensinado, para que possa aprender de Deus aquilo que Ele está querendo com você hoje, nos dias de hoje. O que Deus tem requerido de você, de mim, para que nós possamos estar dentro do centro da vontade de Deus, para que as coisas aconteçam espiritualmente e naturalmente. Porque quando nós estamos dentro da vontade de Deus, dentro do querer de Deus, tudo flui, tudo acontece, tudo se desenrola. Nós, ainda que passamos pelo fogo, ainda que pelas águas, ainda que as aflições nos sobrevenham, nós permanecemos gloriosos, com gozo, com a plena convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas, com a plena convicção de que assim como Ele foi com José, Ele vai ser conosco. Lá na frente eu vou entender o que Deus quis, eu vou entender o processo que tive que passar, vou entender por que o Senhor me levou para o deserto, por que o Senhor me levou para ficar sozinho, por que em momentos da nossa vida nós ficamos tão sozinhos. Isso, irmãos, para pastores há um estudo feito, os pastores são as pessoas que mais ficam ou andam sozinhas. Carregamos um fardo, carregamos uma responsabilidade sobre nossos ombros, sobre nossas vidas. E a dificuldade que tem às vezes de um homem ou de uma mulher que leciona as coisas de Deus, que sabe das coisas de Deus, é receber um novo de Deus, receber uma palavra de outra pessoa que também tem um domínio da palavra. Às vezes, irmãos, somos tão presos e tão arraigados, enraizados nas coisas que aprendemos, que nós não conseguimos dar a liberdade do Espírito Santo para que nós possamos ouvir a sua voz e entender aquilo que Ele quer. Achamos que sabemos tudo, todas as coisas. E eu descobri, irmãos, que eu estou aprendendo todos os dias, eu aprendo algo. Todos os dias eu aprendo algo de Deus. E glorifico a Deus por isso. E até o dia da minha partida desta terra, eu sei que eu vou estar sempre aprendendo algo da parte de Deus. Então, irmãos, valores carnais inclinados a uma vida feita de escolhas que não se alinham à vontade de Deus. A pessoa que tem uma mente negativa, uma mente derrotada, ela não consegue
abrir mão de alguns valores. E esses valores, eles não se alinham à vontade de Deus, não se alinham aos valores que o Senhor tem sobre nós, não se alinham à chamada, não se alinham à promessa, não se alinham à santidade, não se alinham àquilo que o Senhor requer para que nós possamos estar vivendo diante da tua presença. Porque quando eu exercito, e quando eu faço, ou quando eu vivo alguma coisa, e essas coisas que eu vivo não está dentro do projeto de Deus, não está dentro dos planos de Deus, eu posso fazer muitas coisas para o reino de Deus. Eu posso sair pela rua hoje e sair evangelizando todos os dias. O problema é, o Senhor quer que eu esteja lá na rua evangelizando, ou Ele quer que eu esteja aqui pregando a palavra? O Senhor quer que eu esteja aqui pregando a palavra, ou o Senhor quer que eu esteja botando a mão na massa ali para fazer alguma coisa? O Senhor quer que eu esteja ali fazendo, ou o Senhor quer que eu lide com as coisas que são financeiras da igreja? Ou o Senhor quer que eu cuide da secretaria da igreja? Nós temos que estar fazendo exatamente aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E se você olhar para dentro de você hoje, não sei se você consegue, mas responda para si mesmo: o que o Senhor te chamou para fazer? Eu não estou perguntando para você falar assim, o que o pastor me pediu para fazer. O que o Senhor te chamou para fazer perante Ele, perante a sua obra? Qual tem sido a sua participação, ou o que o Senhor tem requerido de você, que você seja dentro do reino do Senhor? Mas que reino, pastor? O reino de Deus na terra. Nós estamos aqui como mordomos, como servos, como filhos, e estamos aqui para fazer a obra do Senhor em prol do reino, para que milhares de pessoas sejam alcançadas através da pregação da palavra de Deus, através das nossas vidas. Talvez quando você consiga converter uma alma só, esta alma que você conseguiu converter, Deus levanta um vaso de maneira tal que ele consegue ganhar milhares de almas. Foi frutos que você gerou, foi frutos que Deus fez através da sua vida. Não pense você que vai fazer tudo, que você tem grandes coisas para fazer. Às vezes a grandeza de uma obra, a grandeza de um conteúdo, a grandeza de Deus a ser revelada na nossa vida está através de uma alma só que nós ganhamos, que vai gerar muitos frutos, que vão exercer um chamado que o Senhor colocou sobre elas, mas não sobre mim. O que eu estou aqui para fazer, irmãos, era para pregar a palavra do Senhor para todos nós, para que nós possamos aprender um pouquinho, para que possamos receber pela revelação do Espírito Santo aquilo que o Senhor quer da sua vida e da minha vida, para que nós possamos estar dentro de um projeto perfeito, na vontade de Deus. Mas o Senhor não me chamou para ser porteiro da igreja. Saiba que se você é porteiro da igreja, você é tão importante quanto esse que vos fala nessa noite. Se você cuida de alguma coisa na casa do Senhor, você faz algo tão importante, porque somos parte de um só corpo. Cada um tem uma função. Eu não sei se você vai ser porteiro todos os dias, se o Senhor tem um projeto na sua vida no futuro, se o Senhor vai falar comigo que você vai ser levantado a outra coisa. E se assim for, com certeza, Deus vai honrar a sua vida. Então, irmãos, quando vivemos uma vida com a mente vencedora, isso faz toda a diferença para cada um de nós. Quando nós vivemos uma vida com a mente vencedora, ter uma mente vencedora é uma questão de decisão. Por que pessoas têm vivido derrotadamente? Porque elas não se decidiram viver vitoriosamente. Se acostumaram, se estagnaram, não conseguem abrir mão de si mesmo, se desvaziar de si mesmo, estão cheios de eu sei, eu acho, eu entendo, eu posso, tudo isso. Até mesmo quando diz eu não posso, ela está cheia de opiniões e que não são aquelas que estão alinhadas às opiniões de Deus. Deus sempre chamou os pequenos, os menores, os rejeitados, para que ele pudesse ser levantado perante a sua presença. Quando Deus olha para você e para mim, Ele procura um coração quebrantado, um coração disponível, um coração que tenha a capacidade de perdoar, de abrir mão de si mesmo, de olhar para o teu próximo e saber que ele é diferente, saber que ele está fraco, saber mais que você possa amar ao teu próximo. Quando Deus olha para nós, Ele não procura nós capacitação humana, conhecimento humano, não. O Senhor quer ver em nós um coração disponível.
Alguém que pode descer os degraus da humilhação e entender que Deus é quem capacita, que Deus é quem faz, que Deus é quem levanta, Deus é quem prepara, que tudo está nas mãos de Deus e não na minha, não está no meu diploma, não está no meu conhecimento, não está no meu dinheiro, não está na minha casa, tudo está perante Deus nas mãos de Deus. Então, irmãos, para termos uma mente vencedora, nós temos que tomar algumas decisões. São decisões. Escolher qual o caminho que você quer. Quer andar o caminho de vida ou o caminho da morte? Porque como nós lemos aqui em Romanos 8:6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Por que estou morto espiritualmente? Porque tenho vivido mais na carne do que no Espírito. Por que estou inclinado para a carne? É uma opção, é uma escolha. Eu me acostumei. Então, irmãos, abandonar toda a prática do pecado. Mas, pastor, eu estou em pecado, pastor. Às vezes as pessoas pensam que o pecado é o adultério, a prostituição. O pecado é somente roubar, matar. Irmãos. Simplesmente pelo fato de eu não estar obedecendo à vontade de Deus, simplesmente pelo fato de eu não estar dentro do que Ele me chamou, simplesmente pelo fato de eu resistir ao teu Espírito, de inclinar-me para a carne, eu estou pecando contra o meu Senhor. Jesus, quando Ele foi para a cruz do Calvário para ser morto por ti e por mim, Ele foi ali num ato de amor, de entrega, e Ele deu a sua vida por nós. E quando nós aceitamos a Jesus, já vem um livro desse tamanho, cheio de requisitos, cheio de mandamentos, cheio de ensinamentos, para que nós possamos ler, comer, nos alimentar, nos fortalecer, mas viver, praticar. E quando eu não pratico aquilo que Deus quer, eu peco contra Deus. Quando eu não vivo uma santidade, uma vida de santidade, eu estou afligindo a santidade de Deus, porque eu não estou alinhado a Deus. Eu posso estar na igreja todos os dias, e devo estar. Semana que vem nós vamos falar sobre os deveres dos membros da igreja. Tem muita coisa fora de ordem aqui. Eu posso até estar e devo estar, mas eu posso estar desviado. Dentro da igreja eu posso estar desviado. Como, pastor? Está desviado de Deus? Você está desviado da vontade de Deus. Está desviado do que o Senhor quer que você faça. Eu posso estar desviado no meu ministério, irmãos. Talvez o Senhor me chamou para alguma coisa e eu quero ser outra. Então a pessoa está desviada da vontade de Deus. Então o abandonar o pecado já automaticamente é começar a inclinar-se para as coisas que são do Espírito. Por que nós achamos tão fácil? E irmãos, porque pecar, viver sem regras, sem compromissos, sem ensinamento, sem a inclinação bíblica sobre a nossa vida, para que nós possamos andar diante de Deus, isso é muito fácil. A nossa carne, irmãos, ela já automaticamente nos conduz a sairmos da presença, da vontade de Deus, a não conseguirmos enxergar aquilo que Deus quer sobre nós. O pecado, ele cega o entendimento do homem, ele cauteriza o coração de um homem ao ponto de que ele não consegue mais se levantar sozinho. Então, irmãos, o pecado paralisa a mente de pessoas pelas acusações do diabo. Sabe o que é isso? O diabo está sempre olhando para você e dizendo para você, você não pode. Por quê? Porque você não sabe nada. Você não pode porque você é pequenininho. Você não pode porque você não ora muito. Você não pode porque você não tem uma vida separada. O diabo vai criando situações na mente das pessoas para que elas possam realmente desistir. O diabo, ele vai cauterizando a mente e cria nas pessoas uma coisa chamada sofisma, uma mente propositalmente maquiada por argumentos que parecem ser verdadeiros, mas são falsos. Tem pessoas que pegam versículos isolados da palavra de Deus para justificar aquilo que ela faz, aquilo que ela vive.
mas está totalmente fora do contexto da Bíblia. Pessoas querem pegar a palavra revelada de Deus para nós, as profecias de Deus, e querem colocar e embutir elas numa vida pecaminosa, uma vida de desobediência, uma vida sem santidade, uma vida sem busca, uma vida sem relacionamento íntimo com Deus, para que ela possa se sentir presente, temporariamente, momentaneamente enganadas pelo diabo com sofismas. Mas a pessoa não abre mão, porque se ela se inclinar para as coisas que são do Espírito, se ela quiser ouvir a voz do Espírito, ela vai começar a ser confrontada e ela tem que sofrer mudanças, e essas mudanças doem. Essas mudanças nos faz abandonar algumas coisas, abrir mão de coisas que para nós às vezes é muito importante. Às vezes quando você olha para a vida de alguém fazendo uma coisa, você fala, como é que pode, rapaz, um negócio desse? Mas para ela é importante. E é difícil ela abrir mão. Mente cauterizada. Então, o que é sofisma, irmãos? É um argumento que aparenta ser lógico, mas que na realidade não é. Sabe quando alguém te fala uma palavra assim? O que o diabo fez com Jesus, irmãos? Quando Jesus foi para o deserto e foi ser tentado? Ele usou a própria palavra de Deus. O que diferencia é que aquele não era o projeto de Deus e não era a vontade de Deus. Então Jesus, usando a palavra, ele falou exatamente aquilo que lhe foi revelado, aquilo que lhe foi dado para viver naquele momento, aquilo pelo qual ele veio. O propósito de Jesus foi aquele, e ele falou exatamente aquilo que o Pai queria que ele falasse. Às vezes nos perdemos, aceitamos qualquer coisa, às vezes engolimos qualquer coisa, comemos qualquer coisa, porque não temos um entendimento. Então aquilo que nós temos que aprender é buscar de Deus entendimento, buscar do Espírito Santo de Deus entendimento dentro da palavra. E qual é o meu chamado? Por que o Senhor me chamou? Qual é o projeto que o Senhor tem para com a minha vida, Senhor? Porque, como eu disse, eu posso fazer tudo dentro da igreja e talvez eu não esteja fazendo exatamente o que o Senhor quer. Aquilo que Ele quer que eu faça, eu não estou fazendo. Estou fazendo tudo, menos aquilo que Ele me chamou para fazer. Mas como que eu vou saber? Vida de comunhão, de oração, de relacionamento, vida de meditação. Então, irmãos, pessoas tentam justificar seus erros, suas fraquezas, porque não querem mudanças. Pessoas usam a palavra de Deus tentando adaptar a sua própria vida. Isso é comum. E com isso, irmãos, elas não abrem o seu coração. Elas não conseguem abrir a sua mente, não conseguem abrir o entendimento e deixar o Espírito Santo revelar a elas aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele quer desempenhar sobre suas vidas, para que eles possam ter uma vida vitoriosa, uma mente vitoriosa, uma mente que cresce, uma mente que vê da maneira que Deus quer que você veja. A palavra de Deus diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Os seus discípulos ouviram todo o tempo tudo que Ele falava e eles não conseguiram entender nada. Mas Jesus estava ali falando. E lá na frente, eles puderam entender o projeto de Deus. Lá na frente a igreja se levanta. Lá na igreja a igreja se dispersa. Lá na frente a igreja começa a falar do reino, falar da salvação, falar de Jesus. E chegou até os dias de hoje, onde nós estamos aqui proclamando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Estamos aqui lutando, pelejando, irmãos. É uma dificuldade grande para poder fazer as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque nós não enriquecemos, nós não temos dinheiro, nós não temos nada, mas nós temos simplesmente uma palavra de obedecer, um chamado para o ministério, e nós temos que cumprir. Não estamos vivendo aqui valores invertidos. E o desejo do nosso coração, eu acredito que de cada uma pessoa que aqui está, também não é essa. Então, irmãos, porque a palavra é a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer a Deus de acordo com aquilo que nos ensina a sua palavra. Então, o que fazer para vencer o pecado? Mas que pecado, pastor? Salmos 32:3 diz assim, ó: enquanto escondi
os meus pecados, o meu corpo definhava, envelheciam os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Quando nós não abrimos mão do pecado, quando nós ainda não desistimos de desistir de Deus, ou de resistir a Deus, ou de resistir à sua palavra, de resistir ao Espírito Santo, os nossos ossos definham, o nosso corpo fica doente, nós envelhecemos, nós nos cansamos, nós nos enfadamos, porque vivemos pecando. Então, irmãos, a pessoa que cai sempre no mesmo pecado deve refletir se realmente ela teve um encontro verdadeiro com Deus. Tem pessoas que vivem errando sempre no mesmo lugar, é sempre na mesma questão, é sempre na mesma área. Ela se levanta, caminha alguns passos, daqui a pouco ela cai novamente. Ela se levanta, caminha alguns passos, daqui a pouco ela cai novamente. Então, irmãos, isso é porque muitas das vezes achamos que somos convertidos, mas na verdade nós não somos. Porque para aquele que tem um verdadeiro encontro, irmãos, ele peca, ele até cai, mas é um acidente, é um momento da fraqueza, é um momento em que o inimigo usa de uma astúcia e você não vigia porque está orando pouco, está fraco, não tem uma visão ampla e você peca, e você vai se arrepender e vai se levantar e o Senhor vai te exaltar. Mas há pessoas que vivem costumeiramente pecando. Pessoas assim devem orar a Deus e fazer um compromisso com Ele. Está mandando aceitar Jesus hoje, pastor? Estou. Se você não é convertido, se você não conhece a Deus de fato, você deve fazer. Faça com Ele um compromisso. Faça uma nova aliança. Tenha um propósito hoje de você dizer: Senhor, eu quero não mais pecar, eu quero não mais desistir, eu quero não mais ficar nesse sofrimento, mas eu quero que o Senhor pegue nos meus braços, pegue nas minhas mãos, e que o Senhor me segure, que o Senhor me ensine, que o Senhor me ajude, e vai orar. Se relaciona com Deus. Relacionamento, quando é pouco, nós sabemos pouco sobre nossos amigos. Quando nós temos alguém com tanta intimidade, nós nos confidenciam coisas, nos contam coisas que não contam para ninguém. Às vezes nem o marido sabe, mas a colega sabe. Não é assim? Assim é com Deus. Quando nós nos relacionamos mais com Deus, nós começamos a colocar. Não como o salmista falou, escondendo o pecado, mas declarando: Senhor, eu estou pecando aqui. Senhor, eu não estou conseguindo vencer. Eu preciso vencer. Eu quero vencer. E eu vou vencer. Porque o Senhor é comigo. Então, irmãos, pessoas assim devem ter uma vida de oração e fazer um pacto, fazer uma nova aliança. É importante pensar nessas questões, porque a Bíblia afirma que todo aquele que é nascido de Deus não vive praticando o que, irmãos? O pecado. Então, se a pessoa vive praticando, ela vive na desobediência, na teimosia. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que é nascido de Deus não vive praticando um pecado. Ele peca, mas ele não vive praticando um pecado. O que o Senhor está falando para nós? Chega! O Senhor morreu na cruz, nos garantiu a vitória. Colocou sobre nós uma autoridade para que pudéssemos expulsar demônios, curar enfermos. Ele nos revestiu, o Espírito de Deus está em nós, em você, para que você possa dizer: ei, chega! Chega no meio da minha família, chega na minha casa, chega no meu casamento, chega no meu trabalho, chega! Em nome de Jesus, sai! Você tem essa autoridade. O Senhor nos deu, irmãos. Por que vivemos derrotadamente? Por que a nossa mente continua insistindo em permanecer covardemente, enganosamente? O Senhor te deu autoridade. Então, irmãos,
ou seja, quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, não somos mais dominados pela prática do pecado, mas agora nós buscamos ter e viver uma vida de quê, irmão? Santidade. O pecado se torna um acidente na vida e não uma prática. Alguém cai. A Bíblia diz que caía do homem e o levantar é de Deus. Então, irmão, às vezes estamos desviados de Deus, da sua obra, da sua vontade. Isto é uma abertura para o pecado. Isto é uma abertura, uma brecha em que o diabo tem de conseguir minar a tua fé, minar as tuas forças, de tirar a tua vitória, de impedir que você alcance o sobrenatural de Deus, o excelente de Deus. Por quê? Porque nós estamos nos inclinando para o lado errado. Então, irmãos, manter-se firme na obra de Deus, próximos uns dos outros, próximos dos irmãos, em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Nem todos que dizem que é irmão é. Nem todos que querem se relacionar com vocês são sinceros. Pessoas têm se aconselhado erradamente. Pessoas têm ouvido vozes que não são vozes ditas ou conduzidas pelo Espírito Santo para a sua vida. Então, quando nós queremos um conselho, nós temos que procurar alguém que consideremos ser pessoas espirituais. Pessoas que não têm interesse nenhum em defraudar a minha vida, em defraudar a minha fé, em destruir o meu relacionamento com Deus, que não quer me ver tropeçar. Tem pessoas que quando vê um crente errar e cair, e ele fica, viu? Eu sabia. Mente do inferno, irmãos. Vai orar pelo irmão para que o Senhor levante, para que Deus tenha misericórdia. Porque nós pregamos para as pessoas que estão lá fora. Queremos que entre pessoas aqui que não conhecem o Evangelho, que não são de Deus, que vivem uma vida de pecado, nas drogas, na prostituição, em qualquer situação, e nós queremos receber. E quando estamos com os nossos irmãos ao nosso lado, ficamos felizes e nos gloriamos quando ele cai, tropeça e quando ele se conduz para uma morte espiritual. Então, estar perto de nossos irmãos, estar nos cultos, estar na igreja, estar envolvido com o povo de Deus e com a obra de Deus, irmãos, isso nos traz fortalecimento pela proximidade que temos daqueles que são santos, daqueles que estão envolvidos no mesmo projeto local de igreja, por aqueles que Deus chamou para desempenhar uma obra com excelência nessa terra de pregação da sua palavra. Nós somos um corpo. É difícil quando você olha para a igreja e você vê algumas partes do corpo que não estão lá. Às vezes são crentes domingueiros. Às vezes são crentes naqueles cultos que é mais animado. E para mim o culto, irmão, seria só como é agora. Somente falando a palavra. Então, irmãos, temos que rever alguns valores. Então, se você desviou-se das coisas de Deus, busque voltar ao princípio. Se não faz mais o que foi chamado para fazer, volte a fazer. Lembra quando você começou na carreira? Lembra quando você começou no primeiro amor? Cheio de gás, cheio de vontade. Mas pastor, mas eu estou tão decepcionado com o homem. Mas fala com o homem. Você está decepcionado com Jesus? Onde Jesus fracassou? Onde Jesus falhou contigo? A sua mente está cauterizada porque você está olhando para o homem e deixando de olhar para Deus? Cheio de justificativas. Irmãos, existe um reino. E nesse reino não entra falsos mestres, não entra falsos pastores, não entram falsos crentes, não entra. Se não for nascido de Deus, não entra. Se não tiver relacionamento, não entra. Se não for filho, não entra. Tem pessoas que não estão nem aí. O que eu posso fazer? Então, irmãos, fazendo isso, você estará dando cada vez menos brecha para a ação do diabo. Quando a igreja está unida, nós fechamos as brechas.
Então, façamos como Neemias. Tenhamos uma visão panorâmica. Vamos olhar para a nossa vida, olhar para a nossa família, olhar para a nossa casa e ver aonde está vulnerável, o que eu preciso fechar, qual é o lugar que eu preciso trabalhar, em que eu preciso abrir mão, deixar de ser, passar a ser um novo de Deus. Pessoas não vivem o novo de Deus porque querem viver no velho homem ainda. Se não são nas atitudes, são naquilo que elas pensam. Temos que aceitar o novo de Deus, irmãos. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já se foram. Tudo seja novo. Então, irmãos, uma vida de oração, de comunhão com a igreja, que é o lugar que o Senhor te colocou para fazer a sua obra. É isso que nós devemos atentar. Já viu quando você tira uma brasinha do meio do fogo e bota ela meio afastadinha assim? Ela vai o quê? Apagar. E quando você pega ela assim, apagando, você vem entrar junto com as outras brasas, ela o quê? Ela acende de novo. Ela encandeia. Não podemos. Quando eu olho para a igreja, vejo divisão. Divisão de pensamentos, divisão de entendimento. Eu vejo uma igreja que não consegue ter um só corpo, com uma só finalidade, com uma só visão, com um só propósito. Por isso que é difícil o Espírito Santo de Deus trabalhar. Às vezes o culto é pesado, às vezes o culto é difícil, as coisas não fluem como nós queremos. Por quê? Porque há divisão no meio da igreja. Aleluia. Então, irmãos, o estudo da palavra e a meditação, ela é importante. Eu escrevi uma coisa aqui, ó, TSD, no MDA nós chamamos de tempo sozinhos com Deus. Todos os dias você tem que ter um tempo sozinho com Deus, seja no seu banheiro, seja debaixo do teu cobertor, seja de joelho, você tem que ter um tempo com Deus todos os dias. Um TSD. Esse tempo você não pode abrir mão. Ah, mas eu tenho que limpar o quintal. Tempo com Deus. É só aquele tempo. Depois você faz todas as coisas. Você pode ir até às 3 da manhã, às 4 da manhã, fazendo tudo que você tem que fazer. Mas você tem que ter o seu tempo com Deus. Tempo de meditação. Tempo de conversar. Tempo de consagrar. Tempo de ouvir. Pessoas falam, pedem, mas não conseguem parar para ouvir o que o Senhor está falando para elas. Por isso que elas não conseguem fluir, não conseguem romper, não conseguem vencer, não conseguem viver o que Deus quer, porque elas não sabem o que Deus quer. Então o tempo sozinho com Deus, ele é importante na vida de todo crente, de todo servo do Senhor. Então, irmãos, a sua vida deve estar em dia. Sabemos que Deus é a fonte de tudo que precisamos para viver uma vida santa. Ele é a fonte de tudo que nós precisamos para ter uma vida de santidade. Está em Deus. Então por que nós buscamos em tantos recursos? Você está tão preocupado com o conselho de um, com a opinião do outro, Ei, está em Deus. A definição de santidade de fé, uma vida está em Deus. Não perca o seu tempo, está em Deus, em nome de Jesus. Ele quer que você seja vitorioso nesta noite. Então, se por um motivo nos afastarmos desta fonte, que é Deus, que é a sua igreja, que é a comunhão do corpo, deixando de orar, de ler a palavra, de fazer a obra de Deus, de ter comunhão com Ele, estamos enfraquecendo o nosso espírito. Consequentemente, a nossa carne fica o quê? Forte. E se o meu espírito enfraquece e a minha carne se fortalece, eu vou começar a inclinar-me para o pecado, porque eu já não vou mais ouvir a voz de Deus, já não vou entender os propósitos de Deus, já não vou cumprir o chamado de Deus, e eu vou estar vivendo uma vida de pecado. A Bíblia é clara quando diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Irmão, se você vive uma vida carnal, pode ter certeza, você não é espiritual.
E se você busca e é espiritual, pode ter certeza, você não anda na carne. A Bíblia diz em Gálatas 5:25 diz só, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Por que vivemos em espírito? Porque aceitamos a Jesus. O Espírito de Deus habita em nós. Então nós vivemos em espírito. Então andemos também em espírito. Praticamos as coisas do Espírito. Busquemos a comunhão com o Espírito. Demos vazão e lugar ao Espírito para que possamos viver aquilo que Deus quer. Porque sofremos, porque choramos, porque gememos, irmãos, porque temos escondido-nos da verdade de Deus para vivermos dentro das nossas limitações, dentro dos nossos conceitos, dos nossos quereres, deixando de viver aquilo que Deus quer, porque não queremos sofrer mudanças. A aceitação da verdade é algo que nós devemos fazer para que possamos mudar, mas é mudar para melhor. Você não precisa ter medo do novo de Deus. Deus tem o que é melhor. Nós optamos pelo nosso desejo, pela nossa vontade, pelo nosso querer. Então, irmãos, isso significa que quando alimentamos pouco o nosso espírito, a carne fica mais forte. Mas se alimentarmos muito mais o nosso espírito, a carne ficará fraca. O que você deseja hoje de Deus? Viver uma vida carnalmente, uma vida enfraquecida, uma vida derrotada, uma vida negativa, sem perspectivas, tanto questionamento. Mas por que Deus não faz? Porque você não ora. Deus não faz porque você não determinou. Deus não faz porque você ainda não quis verdadeiramente. Deus não faz porque você não fez uma aliança. Precisamos ter um tempo de qualidade com Deus. Como podemos fazer isso? Aumentando a nossa intimidade com Deus. Como, pastor? Através de uma vida de oração e uma vida de obediência. Você pode orar, jejuar, consagrar, você pode fazer tudo isso, irmãos. Mas se você não obedecer a palavra, se você não obedece ao teu chamado, se você não obedece, às vezes a determinação e a ordem de Deus, que o Senhor nos coloca dentro de situações, ela vai totalmente em confronto com aquilo que nós queremos fazer. Ah, mas isso não é de Deus. Não é porque eu não quero, não é porque eu não gosto, não é porque para mim de outra forma é melhor, mas tem que ser da forma de Deus. Para experimentar o novo de Deus, para viver o novo de Deus, temos que estar dentro do querer da vontade de Deus. Como podemos fazer isso? Aumentando então a nossa vida de oração e obedecendo. Precisamos ter fé no que a palavra diz a nosso respeito e a respeito de nossas vidas. Mas o que a palavra diz, pastor? Deus revela a confiança que tinha em Abraão, baseado em avaliações cuidadosas do caráter daquele homem. Deus, quando chama Abraão, faz a Abraão promessas. Ele diz para agora: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus nos chama, Ele faz uma avaliação do meu caráter, fez uma avaliação do seu caráter. E quando Deus nos faz promessa, é porque Deus já começou a tratar o meu caráter, Deus já começou a mudar a minha vida, Deus já começou a traçar projetos e me dar direções que são dadas pelo teu Espírito Santo para que eu possa estar dentro da sua vontade. Então Deus nos dá e nos traz uma promessa. Quando Deus nos traz uma promessa, quando Deus nos chama para uma obra, quando Deus nos coloca em um ministério, é porque Ele já depositou em mim, em você, uma confiança de um caráter tratado, de uma visão dada, de uma revelação que é colocada para ti e que você aceitou e você fez um pacto, um projeto com Deus. Tu fizeste uma aliança. Então Deus confiou a você e a cada um de nós uma obra excelente. Quando Ele fez a promessa para Abraão, e assim como Ele fez para ti, é para que muitas pessoas sejam abençoadas. Para que a sua família seja abençoada. Para que pessoas que você não conhece sejam abençoadas. Para que a tua igreja seja abençoada.
você seja abençoado exteriormente e internamente. Então você fez parte de um projeto, você faz parte de um projeto em massa, de impactar milhares de pessoas. A igreja, irmãos, ela se divide em células, igrejas locais, pequenas igrejas, Ministério Azaf, Assembleia de Deus aqui da 14, Assembleia de Deus da 16, Assembleia de Deus. Somos células, somos uma igreja única. Estamos todas envolvidas num projeto em massa, um projeto de restauração, de resgate de vidas, um projeto em que o Senhor nos chamou para que pudéssemos exercer a sua obra aqui com excelência, a exercer um chamado para que nós pudéssemos ser ganhadores de almas, para que pessoas tivessem vidas transformadas. E nós ficamos cheios de meninice, cheios de mesmice, cheios de coisinha, e deixamos de fazer coisas que são tão importantes que nós somos chamados. Não geramos milagres na vida das pessoas porque não temos milagre na nossa própria vida. Não geramos mudança na vida das pessoas porque não há mudança na minha vida. Eu preciso mudar primeiro. A minha família tem que olhar para mim e ver mudança em mim primeiro. A igreja precisa ver em cada um de nós uma mudança pessoal, uma relação com Deus verdadeira, em que mostre e comprove a santidade de Deus sobre nós, para que possamos viver uma vida de unidade. Então, irmãos, Deus nos confiou, seja Ele como pastor, como obreiro, como membro, de gerar saudavelmente, que tem intimidade com Deus, que intercede pela igreja, pela oração, pela salvação de pessoas. Deus quer que nós venhamos a gerar. Deus quer que nós sejamos intercessores. Sabe quando a gente intercede, quando não é por nós mesmos, nós oramos pedindo tantas coisas, mas nós nos esquecemos de interceder pelo próximo. Deixamos de interceder pelo meu irmão, pela minha irmã. Deixamos de interceder pela necessidade da nossa igreja. Deixamos de interceder pelo teu pastor. O teu pastor precisa de muitas orações, se você não sabe. Porque a carga é pesada. Que carga, pastor? Você não faz ideia. Talvez um dia você possa fazer. Então, seja do jeito que for, o Senhor quer que nós tomemos uma direção diferente, tomemos uma posição diferente. Deus te chamou porque acredita em você. Será, pastor? Mente derrotada. Ah, é, pastor? É por isso que estou aqui. O Senhor confiou em mim. O Senhor acredita em mim, Ele leva fé em mim, mas eu sou tão falho. Mas se tu cair, Ele vai te levantar. Ele chamou você porque Ele confiou a você algo e colocou nas tuas mãos para fazer. Por que você retroagiu? Por que deixou de caminhar? Por que deixou de fazer? Mas o Senhor está te chamando hoje. Volta! Aonde tu deixou de caminhar? Ele acreditou em você, mas você precisa entender que nele Ele está. Oh, perdão, irmãos. Precisamos entender que estar nele, que é Ele que vai revelar, é Ele que vai ensinar, que é Ele que vai entrar com a provisão. Estar em Deus é entender que tudo está nas mãos dele, não na sua, nem na minha, e nem daquele irmão, daquela pessoa que não tem a revelação, não tem o entendimento, não tem temor, não tem amor, não nasceu de Deus. Por esses que são assim, nós temos que nos unir e orar para que Deus converta, para que Deus salve, para que Deus revele, para que Deus ensine, para que o Espírito Santo encontre um momento oportuno para que possa bater ali. Por que pessoas só aceitam Jesus quando estão no leito de morte? Pessoas só aceitam Jesus quando estão passando por dificuldades muito difíceis e não conseguem mais suportar. Então Deus nos chamou, irmãos, porque Ele acredita em nós.
O que é ser feliz? Aí, sei lá. É reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar de todos os desafios, de todas as incompreensões que passamos, de todas as acusações que passamos, em períodos de crise. É quando nós reconhecemos que neste momento o Senhor está com as suas mãos sobre nós. Que no momento em que nós estamos com mais dificuldades, com mais lutas e com mais dores, o Senhor está ali para nos confortar. Eu li aqui sexta-feira, o Senhor não fez a oração sacerdotal para que Deus nos livrasse do mundo, mas que Ele nos protegesse do inimigo. Não os tire do mundo, mas os guarda. Assim como eu os guardei. O Senhor fez uma oração para que Deus estivesse a todo tempo nos guardando, nos zelando, cuidando de nós. A Bíblia diz que anjos estão ao nosso redor para que possam nos guardar e nos livrar de todo mal. Então ser feliz é deixar de ser vítima de problemas e passar a ser autor de sua própria história. Pessoas se acomodam, se acostumam naquilo que elas estão vivendo e continuam sendo sempre vítima. Ei, escreva uma nova história na sua vida hoje. O Senhor te chama para você virar essa página e você fazer uma aliança e você recomeçar tudo de novo. Mas agora, escrevendo uma vida de uma mente vitoriosa, crendo que Ele está sobre todas as coisas, crendo que é Ele que te conduz, crendo que Ele te chamou, que Ele confiou em você e que Ele tem uma obra excelente para que você possa fazer. Por isso, irmãos, quando decidimos ter uma mente vencedora, é que o poder de Deus poderá se manifestar em nossas vidas para nos tirar de todas e qualquer dificuldade que passamos. Quando você toma a atitude de ter uma mente vencedora, de você buscar a presença, de você fazer aliança, de você desistir, mas não de Deus, desistir de viver uma vida em pecado, de uma vida de desobediência e dizer: Senhor, eu quero viver um novo de Deus, eu quero viver um tempo novo, um tempo de colher, ainda que no deserto, ver frutificar, ver gerar na minha vida coisas que vêm dos céus, que vêm das tuas mãos, porque Deus vai prover todas as coisas que nós precisamos, queira você ou não, entenda ou não, creia ou não, o Senhor sempre está cuidando de nós e nos sustentando em tuas mãos. Tem poucos momentos da minha vida em que não sei por que motivo acontece, por segundos, talvez minutos, eu já senti a ausência de Deus. São setas. E a ausência de Deus, irmãos, traz um desespero de morte, uma coisa angustiante. E não sei por que Deus faz isso ou permite isso de vez em quando. Este ano senti uma vez, ano passado senti outra. Quando estive na cadeia senti algumas vezes. Então eu quero dizer para vocês que é terrível, terrível, quando você sente a ausência de Deus. Você vê que você não é nada. Parece que a morte vem te tragar, vem te buscar. Você não está doente, não está com nada, mas parece que você vai ser levado ali, naquele momento. É angustiante. E eu só oro: Senhor, a minha alma é tua. Só quando eu passo por isso eu falo: Senhor, a minha alma, ela é tua. A minha alma te pertence. Guarda-me, Deus. É só isso que eu falo, irmãos. Na cadeia eu passei uma noite inteira num canto, jogado no chão, repetindo isso, porque eu estava sendo afligido por setas malignas do inferno. Foi uma provação muito grande. Então houve um momento em que voltou a presença de Deus. Houve um momento em que sumiu aquilo que eu estava sentindo. Houve um momento em que eu me senti seguro mais uma vez. E houve um momento em que eu olhei e falei assim: muito obrigado, Senhor. Então não queira você experimentar o que é ser abandonado, deixado de ter o Espírito de Deus, de estar com Deus no controle da sua vida. Irmãos, nós não somos nada. O inimigo está sempre
vigiando, sempre à espreita, esperando uma vacilação sua, um erro seu, uma queda sua, para que Ele possa tragar na sua vida. Sabe por que Ele não faz? Sabe por que Ele não nos mata? Porque Ele não tem este poder. Só Deus pode permitir isso. Ele pode até tentar. Podemos até ser atingidos, mas mortos, jamais. Se não houver permissão de Deus, Ele não pode fazer. Então, irmãos, abrace essa oportunidade que Deus te deu. Abrace, vamos abraçar isso. Vamos viver uma comunhão plena. Vamos ter uma vida com uma mente vitoriosa. Uma mente não derrotada, mas uma mente de vitorioso. Vamos declarar coisas boas, palavras de exaltação, palavras de ânimo, palavras de amor, palavras que nos levantam, que levantam o nosso irmão, mas não palavras que acusem, que ofendam, palavras que magoem, palavras que façam com que as pessoas se sintam menores ou inferiores. Mas ainda que uma vez se elas forem nascidas de Deus, elas vão entender que elas são superiores, são maiores, são grandes diante de Deus, ainda que menores perante o homem. Então que nós possamos viver esse tempo de Deus. O Senhor confiou a você algo para que você pudesse fazer a sua obra. Então vamos viver esse tempo, irmãos. Eu quero orar por você nessa noite. E eu não sei, vou falar, vou fazer o que Deus está mandando fazer. Se alguém quer refazer uma aliança, se alguém quer tomar uma posição hoje que ainda não tomou, se alguém quer deixar de viver uma mentira e passar a viver a verdade, se alguém quer deixar de viver uma vida de derrota e viver uma vida vitoriosa, é porque o pastor está falando? Não, é porque a palavra de Deus nos ensinou nessa noite. É porque Deus te chamou para ser vitorioso. O seu Deus é vitorioso. O general que nós servimos, ele é vitorioso. Nós não vamos perder a batalha, nós não vamos perder a guerra, nós não vamos definhar no meio do caminho, porque o Senhor é conosco. Ele nos chamou e nos encheu da tua graça, do teu Espírito, nos encheu do seu amor, para que nós pudéssemos andar aqui nesta terra. Nós somos sal desta terra. A nossa presença aqui ela é necessária, ela é importante. Por isso que nós estamos aqui. A igreja de Deus, ela precisa crescer, irmãos. Mas crescer em quê, pastor? Em pessoas? Isso é automático. Mas nós devemos crescer em graça e crescer em conhecimento. Devemos crescer no entendimento de saber que precisamos ser íntimos de Deus. A intimidade. Intimidade é uma coisa boa. Às vezes temos intimidade com um amigo. Casais têm intimidades. E aonde está a tua intimidade com Deus? Aonde está a minha intimidade com Deus nessa noite? O Senhor está requerendo mais de todos nós, irmãos, inclusive desse pastor que vos fala, para que nós venhamos a ter mais intimidade. Vamos colocar